Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a paz do eterno Deus que instituiu o matrimônio e a família alcance a vida conjugal e familiar dos parceiros do canal, mas também de todos aqueles que estiverem a me assistir pela primeira vez. Eu inicio o vídeo de hoje fazendo uma pergunta importantíssima para nós passarmos para o tema. Você é uma pessoa que se ira facilmente? Você conhece alguém que se ira por qualquer motivo? Você está morando com alguém que se ira por qualquer situação? Você, esposo, mora com uma esposa que se ira por qualquer situação, a qualquer momento está se irando? Você, esposa, mora com alguém também dessa forma? Todos nós somos sabedores que nós herdamos uma natureza adâmica e pecaminosa. E nessa natureza também vem a ira. A ira é natural do ser humano. O ser humano herdou essa questão de vez por outra se irar por algumas situações. Alguns se iram por qualquer motivo, outro para se irar precisam de muita coisa para ficar irado. Se irar não é pecado. O que é pecado é nós sermos dominados pela ira. Em todo casamento há discussão. Todos nós ficamos irados de vez em quando. Mas a pergunta que eu faço é possível discutir sem despejar a ira contra o cônjuge? É possível nós discutirmos a relação, o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, sem descarregar sobre o cônjuge toda a nossa ira? É possível nós controlarmos a nossa ira e passarmos aí a conversar mesmo irado, mas controlarmos ela e não agredir, tanto verbalmente como fisicamente, o nosso cônjuge? É possível manifestar a ira de maneira civilizada e piedosa, sem ofender aqueles a qual nós escolhemos para conviver, que é o cônjuge, que é a família? Olha o que diz a palavra de Deus em Éfeso, capítulo 4, versos 26 e 27. Paulo não diz que nós não devemos nos irar, porque ele sabe que isso faz parte da natureza adâmica. Mas olha o que ele diz: irai-vos, olha o que ele está dizendo, irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem dê lugar ao diabo. Isso quer dizer que todos nós podemos nos irar. O que nós não podemos deixar é que venhamos a ser dominados pela ira. Nesse caso, então, entra um dos frutos do Espírito Santo. Qual é, pastor Ezequiel? Domínio próprio. Domina o teu eu, domina o teu temperamento, domina a tua personalidade, o teu caráter, através do fruto do Espírito Santo. Não deixe que a ira venha te controlar. Agora existe uma outra passagem bíblica que é em Provérbios capítulo 11, verso 29, diz assim: quem causa problema à sua família através da ira, herdará somente vento, e o insensato será servo do sábio. Tem muitos homens, muitas mulheres, muitas famílias que estão aí cheios de dificuldade, passando por problemas muito grandes por consequência de alguém que não consegue controlar a sua ira. Por isso que em Provérbios capítulo 11, verso 29 diz: quem causa problema à sua família, seja o homem ou seja a mulher, ou seja os filhos, seja os pais ou seja os filhos, porque às vezes os problemas vêm do esposo, da esposa, dos pais contra os filhos, ou dos próprios filhos. Aí o que acontece? Herdará somente vento, turbilhões de dificuldade e de tribulação. É muito importante nós entendermos isso. Isso significa o quê? O que é que está dizendo aí nesse versículo? Que as pessoas que provocam briga constantemente na família jamais alcançarão as bênçãos de Deus que lhes foram reservadas para o matrimônio e para o contexto familiar. Aí entra o que? A grosseria, a violência, que é criada o que? Os problemas dentro do lar, além de ofender o cônjuge a quem é dirigido. A ira também acarreta sérias consequências para quem se deixa dominar por ela. É por isso que eu falei no início que nós devemos ter
um dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio, é dominar o nosso eu, o nosso temperamento, a nossa ira. Eu posso me irar, você pode se irar, a minha esposa se ira também, mas o que ela deve fazer é controlar, pelo poder do Espírito Santo, a sua ira. O tema que eu trago hoje é verdades a respeito da ira no casamento. Nós iremos falar um pouco sobre a questão da ira dentro do casamento, dentro da vida conjugal. 7 verdades a respeito da ira que você pode evitar para não destruir o teu relacionamento conjugal, para não trazer separação entre os membros da família, como está escrito em Provérbios capítulo 11. A primeira verdade é: a ira prova ou provoca briga e conduz o homem ou a mulher ao pecado. Olha o que diz o salmista no Salmo 37, versículo 8. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só lhe leva à maldade. Toda pessoa irada, ela só pratica o que é ruim. Toda pessoa que não consegue controlar a sua ira, só faz coisas ruins. A maioria dos nossos pais e dos pais de hoje só disciplina os filhos no momento de ira, com isso deixa marcas, deixa as feridas nos filhos. Por quê? Porque a ira, quando não é controlada, ela não traz nenhum benefício. Nada de bom vai trazer quando nós estamos irados. Segunda verdade. A segunda verdade, quem controla a ira se torna mais forte. Quem controla a sua própria ira através do poder do Espírito Santo de Deus, ele se torna muito mais ainda forte. Ele se torna muito mais ainda capaz de vencer as adversidades da vida. Provérbios, capítulo 29, versículo 22 diz assim: o homem irado provoca a briga, e o de gênio violento comete muitos pecados. O homem irado, ele já provoca a briga dentro do lar. Ele briga contra a esposa irada briga contra o esposo, ambos brigam entre si, e aí passa para os filhos, para a própria família, porque a esposa não consegue controlar o seu eu, o esposo não consegue controlar o seu eu, e nem o seu temperamento, e nem a sua própria ira, certo? Terceira verdade, é melhor abrir mão de algumas coisas do que se irar. É melhor você abrir mão de algumas coisas do que se você se irar com teu cônjuge, com teus filhos. É muito melhor você fazer isso. Às vezes nem sempre é bom a gente ir por causa da razão. É muito bom que às vezes nós venhamos deixar algumas situações para não trazer prejuízo dentro do relacionamento conjugal e familiar. Provérbios capítulo 16, verso 32 diz: é melhor o homem paciente do que o guerreiro. É melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha o que o homem de Deus está dizendo. Mais vale tu controlar teu ânimo, tuas emoções, a tua ira pelo poder do Espírito Santo do que tu conquistar uma cidade. Conquistar bom emprego, carros, é importante, né? Casa, tudo isso é importante. Mas isso nada vale se você é uma pessoa irada. Mais uma vez vou repetir. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. De que conquistar tudo, mas ser uma pessoa irada para com a esposa, ser uma esposa irada para com o esposo, ser pai irado para com os filhos. Quarta verdade, só o tolo se apressa em ficar irado. Só o tolo corre logo para se irar. Ele não tem tolerância, ele não é paciente. E olha o que diz em Provérbios 19, versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Ele ignora as ofensas
ele ignora a ira. Por quê? Porque ele é um homem de sabedoria, porque tem paciência, tá certo? Agora vamos para alguns aqui que também é muito importante. Quinta verdade, nós já falamos aqui da terceira, falamos da quarta também, agora iremos para a quinta. Não é bom estar em companhia de pessoas iradas. Não é bom você também estar em companhia de pessoas que se iram facilmente. Esse hábito pode passar para ti. Se provérbio está falando, então é bom que você não se aproxime de pessoas que se iram por qualquer facilidade. Olha o que dizem em Eclesiástico, capítulo 7, verso 9. Não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo do tolo. Não te apresse, não faça-se companheiro de pessoas que se iram por qualquer motivo, por qualquer situação. Não fique próximo dessas pessoas, porque essas pessoas vão te influenciar também a você ser uma pessoa irada. A minha mãe dizia algo para mim, Maria Ezequiel: me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és. O que ela queria dizer? Se eu ando com pessoas boas, eu vou ser bom ou melhor do que aquela pessoa. Mas se eu andava com pessoas ruins, eu ia ser pior do que ela. Se você está ao lado de pessoas que se iram por qualquer facilidade, você vai se tornar uma pessoa enrancuda, se zanga por qualquer motivo e levar isso para dentro da tua própria casa, para dentro da tua própria família, para o teu contexto conjugal e familiar. Sexta verdade: palavra áspera suscita a ira do cônjuge. Provérbio 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então o que nós precisamos entender aqui é que a ira suscita briga, discussões dentro do próprio lar. A palavra áspera suscita o quê? A ira do cônjuge. Se eu com ira já falei para minha esposa, vai suscitar a ira dela também. Ela vai ficar com raiva porque também é natural, ela é uma pessoa igual a eu. Você está entendendo? Então a resposta branda no momento da ira, no momento do furor, ela é muito importante. É como maçã, né, em bandeja de prata. Vamos lá. Vamos agora para o último ponto, a sétima verdade. A sétima verdade diz o quê? As palavras iradas recrudescem na ira. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor. Está quase idêntico com aquele que eu falei antes. Não te associe com alguém que só vive mal-humorado, irado. Nem ande em companhia de quem facilmente se ire, que afasta de pessoas que com facilidade fica irado. Do contrário, você acabará imitando essas condutas e cairá em armadilha mortal. Ou seja, não pense que as maus influências não vai te influenciar. Existem pessoas que podem me influenciar para as coisas boas, existem pessoas que podem me influenciar para as coisas ruins. Então nós precisamos ter muito cuidado. Deus se importa com a maneira que eu e você trata o cônjuge. Ele se importa. É importante para Deus como tratarmos o nosso cônjuge, pois teremos que prestar conta diante da sua presença. Que você possa estar atento nessas questões que nós colocamos aqui. Foram 7 verdades importantíssimas que nós podemos vencer elas através do poder do Espírito Santo de Deus. A ira, todos nós podemos nos irar. Ela faz parte da natureza humana. Ela também não é pecado. O pecado é nós sermos dominados pela ira. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Coloque ele aí nas suas redes sociais. Deixe também aí o seu comentário. E também se inscreva no canal.